Olá, meus caros, momento da pregação no ar, por isso que vos fala Bruno G. Vamos dar prosseguimento à série de meditações dos Evangelhos. Estamos no livro de São Mateus e nessa edição nós vamos abordar o capítulo 4, versículo 12 em diante, que fala de Jesus em Galileia e os primeiros discípulos. Sem mais delongas, lemos o texto sagrado. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para Galileia, e deixando Nazaré foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zabulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que disse: a terra de Zabulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam sentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançaram as redes ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Versículo 21. E ainda adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, irmão de Jesus, num barco com seu pai Zebedeu, pai de, obviamente, Tiago, consertando as redes, e os chamou. E eles, deixando imediatamente, aliás, o João era irmão de Tiago, e eles, deixando imediatamente o barco, seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhes todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Olha que palavra maravilhosa que acabamos de ler. O chamado dos discípulos. A missão, a incumbência que eles tiveram a partir do chamado de Jesus. Jesus, que sabia que João Batista estava preso e que possivelmente iria perder a sua cabeça, morrer, seu primo terceiro. Então se deslocou onde estava e voltou para a Galileia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, a cidade de Naum, ou a vila de Naum, quer dizer exatamente o significado do termo ou da palavra Cafarnaum. Cidade esta marítima, portuária, nos confins, perto ou próximo, ou até mesmo pode significar limites ou extremidades de uma localização ou de um local, de um país, de um território. Então, Jesus foi habitar em Cafarnaum, no território ou nas extremidades de Zabulon e Naftali. Zabulon, que também pode ser chamado de Zebulon, é uma tribo de Israel, Ele, Zebulon, também pode ser conhecido, era filho de Jacó
com Lia. Você pode encontrar em Gênesis 30:20. E Zabulon foi o 10º filho de Jacó e 6º de sua esposa Lia, filha de Labão. Lia ou Leia, né? E o nome dele, portanto, era de uma tribo de Davi, aliás, da tribo de Jacó, perdão, e seu significado em hebraico é casa exaltada ou honrada. Olha que interessante, né? Jesus foi para a cidade ou a vila de Naum, próximo da casa exaltada, do conforto, do equilíbrio, da tranquilidade, né? Podemos assim interpretar de modo simbólico. E já Naftali também é uma tribo e também é filho de o 6º filho de Jacó com Bila. Foi o 6º filho dela, né? E o 2º filho de Jacó. Segundo filho com ela, na realidade. E quer dizer em hebraico minha luta. Então Jesus foi parar na cidade de Naum, na casa, perto da casa, ou próximo da casa exaltada, honrada, ou perto também da casa da luta. Olha que interessante, né? Jesus aqui escapando da possível perseguição e até morte, porque se chegasse a ele, a ele que eu digo a Herodes, possivelmente, que Jesus estava próximo e que Jesus de fato era parente de João, eles viriam matar Jesus, perseguir. Então ele saiu, sabia que lá estava, né, muito perigoso, muito arriscado para ele ficar. Veja que é necessário nós mudarmos, né? Quando a situação não dá mais, chega a um determinado ponto, é necessário mudança, change, como diz em inglês. É necessário cambiar, como diz os espanhóis, porque do contrário nós vamos sofrer. Não adianta nós querermos lutar sabendo que nós vamos perder, uma luta em glória. Não adianta nós acharmos que vamos vencer aquele que é mais forte, aquele que pode tudo, entre aspas. Não tem como, né? E isso era permissão do próprio Deus, a potestade, autoridades, no caso de Herodes, para cumprimento de palavra, tanto matar João, decapitá-lo, cortar sua cabeça, como para mais tarde o outro Herodes então vir dar sentença para matar Jesus Cristo, né? Muitos dizem até que seria Cláudio, o imperador na época. Então veja, meus caros, que é necessário mudança. Eu falei na primeira ou numa das primeiras edições, e já do livro de São Mateus, que a gente não pode ser contra a vontade de Deus. Falei do Egito. Jesus foi para o Egito, fugiu para o Egito, porque senão ia ser morto. Jesus não, né? Os seus pais o levaram porque ele era criança. E eu falava na mensagem dizendo que o querer e o efetuar é de Deus. Se Ele quiser que nós temos que sair, nós temos que sair. Se Ele quiser que nós ficamos, tem que ficar, né? E eu dei muita ênfase ao ficar, mas também há que pensar para o outro lado quando é necessário sair.
porque senão vai ficar mais do mesmo. Você vai sofrer a consequência. Nessa queda de braço alguém vai perder, e você é o lado mais frágil, por causa da sua arrogância, da sua vanglória, soberba. Diante da honra vai a humildade, reconhecer os atos dos erros e seguir o caminho, tocar o barco para frente em outro local, em outra localidade. Já quem é soberbo, né, está precedindo a ruína, como diz Salomão em Provérbios. Então é muito importante isso. Então Jesus foi procurar um lugar mais calmo para, né, livrar, poupar a sua vida e também, né, para cumprir o seu chamado, a sua incumbência, a sua missão designada pelo Pai, que era de propagar o Evangelho, as boas novas ou boa notícia, que é amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo. E isso que ocorreu, esse deslocamento, né, essa viagem de Jesus foi para cumprir mais uma profecia do profeta Isaías, conforme diz no versículo 15: a terra de Zabulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e o que estava sentado nas regiões, ou na região, e sombra da morte, a luz raiou. Essas cidades elas eram mais marginais, né? Principalmente a Galiléia, né? Os eruditos sábios não confiavam nos galileus, desprezavam, achavam que eram relés, seres desprezíveis por conta da baixa instrução educacional, por conta da sua ignorância, e isso então era um motivo para desprezo. Não só aqueles que viviam na Galiléia, mas também aqueles que moravam próximo da Galiléia. E foi esse exatamente o local onde Jesus foi, se afastando dos centros, se afastando das cidades onde concentrava a maior parte do povo, inclusive os religiosos, eruditos, escribas, fariseus, etc. Isso serve para nós, meus caros, que devemos nos retirar em determinadas situações para que Deus cumpra a sua promessa em nossa vida, para que nós prosperamos, para que realmente nós sejamos uma bênção. Porque nada é como nós pensamos, mas sim como Deus quer. Nós não somos de nós mesmos, nós não pertencemos a nós mesmos, e sim a Ele, somos propriedade peculiar dele. Então temos que fazer o que Ele manda. E é necessário realmente que nós deixamos de lado o ego para não sofrermos, porque Deus não quer que nós soframos. Então, obedecemos a sua voz, o seu mandato. Aliás, o seu mandato. Obedecemos a sua vontade, para que sejamos abençoados, para que tenhamos luz em nós mesmos, para que saiamos das trevas, das regiões tenebrosas e alcançamos a luz e sejamos a luz. Muitas das vezes nós acabamos procurando pretexto, desculpa, para não fazer aquilo que Deus está te mostrando clarinho, clarinho que deve ser feito. Mas você diz: não é comigo, não é agora, não, eu vou esperar mais um pouco. Quem sabe as coisas caem do céu, ou as pessoas chegam até a mim, eu não vou fazer minha parte, Deus vai fazer a dele. E não é assim que funciona, meus caros. Deus está mostrando, está te dando inteligência, sabedoria, conhecimento, para você discernir para o lado certo, para você decidir, para exatamente alcançar as suas benevolências, a paz, o gozo e descansar, e você não quer.
Imagina se Jesus fica na Galileia, fica em Nazaré, melhor dizendo, sabendo que João estava sendo morto. Primeiro que ele ia ficar triste, com certeza, por ouvir essa informação da morte dele. Segundo que era possível que ele seria perseguido pelos religiosos e até por Herodes, por conta dele ser parente de João, por conta de João ter pregado o evangelho do reino, ter feito o trabalho percursor antes de Jesus começar o seu ministério, a sua missão. Terceiro, se Jesus ficasse lá, com certeza ele iria tomar até algumas atitudes, decisões equivocadas, por conta do seu estado emocional combalido, enfraquecido, abalado. Então veja, meus caros, que isso serve para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para aplicar no nosso cotidiano. Às vezes a gente não quer ceder, quer disputar e não adianta. A Bíblia fala, Salomão fala, dizendo que até o louco, quando fica em silêncio, é sábio. Nós devemos ficar em silêncio quando a situação assim pede. Nós devemos dar o desprezo quando a situação assim pede. Nós temos que usar, se valer da ironia, do sarcasmo, de outras medidas que são terapêuticas para exatamente, se não resolver o conflito, mas atenuá-lo, diminuí-lo. Do contrário, nós vamos sofrer grandemente. Não adianta nós se meter em situações que não causam benefício algum para a nossa vida, que são um retrocesso, que vai trazer apoquinhentações, aflições à nossa alma, ao nosso ser. Por que nós vamos entrar em questões de vãs filosofias, de genealogias, como o apóstolo Paulo fala, em doutrinas, se inferno existe, inferno não existe, se o inferno é eterno, se o inferno é infinito, como recentemente eu estava escutando. Uma bobagem que faz com que a pessoa perca o seu tempo. E o apóstolo Paulo chega a nos dizer que é para nós remir o tempo, aproveitá-lo. Tem uma expressão em latim que diz carpe diem, ou carpe dei, aproveite o tempo. Então aproveite o seu tempo, meditando na palavra do Senhor, de dia e de noite, fazendo a vontade de Deus, amando o próximo, externando isso na prática. O amar ao próximo é justamente em ceder, em procurar mecanismos, meios para aplacar, se não aplacar, diminuir a contenda, a dissensão, o dissabor, o sofrimento. Não fique próximo das cargas negativas, das pessoas pessimistas, negativas, ou de atmosferas que não são boas, que vai lhe causar exatamente ceticismo, descrença, vai lhe trazer pensamentos negativos, vai fazer você aflorar, externar sentimentos ruins, praticar obras carnais de luta, de porfias, de emulações. Não adianta. Se Jesus ficasse lá, o que ia ocorrer, meus caros? Essas três possibilidades, como eu citei anteriormente. Então é necessário nós atentarmos para a palavra de Deus e irmos para o lugar de paz, de gozo, o Zebulon, a casa exaltada, honrada. Irmos para esse local, que é um local de luta, mas é uma luta
gloriosa, uma luta que é vencida no nome de Jesus, que não é contra a carne, não é contra o sangue, mas sim contra as hostes potestades do maligno. Porque essa luta você vai ter em tudo quanto é lugar. Porque o inimigo, o pecado, o mundo, eles estão por toda parte. Você pode sair de uma cidade e ir para outra. Isso não quer dizer que você lá não vai ser atentado, não vai ser tentado a pecar ou fazer qualquer iniquidade. No entanto, você estando lá nessa cidade, você se priva de pecar com a pessoa, porque você estando com uma determinada pessoa ou em determinado local, aquilo é mais fácil acontecer. Já estando distante é mais difícil. No entanto, você lá poderá ser atentado de outra forma. Então a luta é constante. E a luta tem que ser exatamente essa, o campo espiritual, não carnal. Por isso que Jesus se ausentou, não ficou lá, porque possivelmente ele ia tomar causa, ou ia tomar partido da morte do inocente João Batista por ter pregado a verdade em dizer que Herodes estava em pecado porque adulterava com a mulher, com a sua cunhada, mulher de Filipe, ou Filipe, seu irmão. Herodias ou Herodinas, porque tem o nome da filha também que agora não me recordo, mas nós vamos chegar nessa passagem que ela fez uma dança e agradou o rei disse que daria tudo o que ela pedisse, porque agradou muito a sua dança. Então ela, influenciada pela sua mãe, pediu a cabeça de João Batista. Então pense nesse sentido. Você quer a bênção, você quer vitória, se afaste das coisas ruins, da aparência do mal, se afaste daquilo que oprime, as pessoas que não colocam para frente, que não somam na sua vida, que não vai lhe abençoar de alguma maneira, que você não vai ser próspero por conta dela, ou dele, ou da situação, ou do local. Seja sábio nesse sentido. É uma expressão, um ditado que os antigos diziam muito, que é: te ajunta com o melhor, serás o melhor. Te ajunta com o pior, serás o pior de todos eles. E se nós nos ajuntarmos com Jesus, ou a família de Jesus, que faz a vontade de Deus que está nos céus, nós só temos a ganhar. Porque nós, com certeza, vamos ser o melhor dos melhores. Porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Nós podemos tudo, porque Ele nos fortalece. Então pense nesse sentido. Deus vai lhe dar força, coragem, para você sair dessa situação horrenda. E quando é para mudar, é para mudar. Não adianta. Você vai sofrer se não fazer isso, se não cambiar, se não realmente sair da sua, pode ser parentela, da sua cidade, do seu lugar, até mesmo mudança de trabalho, porque ali você não se sente bem, em casa, com seus familiares, sair da tutela dos pais e ter uma autonomia e independência, tendo as suas próprias coisas. Isso é necessário e é até natural, porque chega um determinado momento que não há quem suporte, né? Ainda mais quando num relacionamento de família não há fraternidade, não há amor, só há estupidez, ódio, inveja, porfia, luta, contenda, dissensão. E a Bíblia fala dos que semeiam contenda entre os irmãos, tanto os irmãos consanguíneos quanto os irmãos na fé, inclusive em igrejas, templos, instituições, e que você vai e não se sente bem, porque lá só tem contenda, só tem disse que me disse, só tem inveja, não tem oração, não tem santidade, os irmãos não vivem união.
é um querendo derrubar o outro. Afaste disso. Siga Cristo, que esse é o caminho. E Ele é o caminho, a verdade, a vida. Não é o templo, não é a igreja. Por mais que você goste ou se acostumou de ir a templo ou frequentá-los, eu não vejo problema. Mas assim o problema quando você, de vez de ir para adorar o Senhor, você não adora, porque fica perturbado com um falando de uma forma, o outro falando de outra, com cochicho, com falta de reverência, temor à casa de Deus, né? Conforme Salomão fala lá em Eclesiastes: quando entrares na casa do Senhor, guarda o teu pé. E eles não guardam o pé, eles não cuidam, eles acham que é que nem a casa deles ou a casa da mãe Joana, né? Então, nesse sentido, existem vários exemplos. Vários exemplos. Não tá bom, tem que mudar. Mudar para melhor. Não vai piorar a situação ainda. Não vai mudar para pior. Mudança aqui, o change, é para melhor. Change for the better. Mude para melhor. É o nome até de uma música aí, do Journey, a jornada. Change for the better. Mude para melhor. Deus quer assim para todos, porque Ele não faz acepção de pessoas. Para que você então encontre a luz, a paz, o gozo, a felicidade, para que você possa pregar o Evangelho sem empecilhos, sem estorvos, para que você possa fazer a obra de Deus de fato, que é amar o próximo, fazer caridade, visitar os necessitados, os órfãos e viúvas, abster-se desse mundo, para que você tenha a sua consciência preservada do Evangelho Santo Divino, para que você consiga ter autocontrole, domínio de si próprio, sabendo governar, administrar a sua vida, porque nada adianta você dizer ou até tentar praticar o amor ou dizer que tem amor, mas se você consigo mesmo não tem amor no sentido de zelo, de cuidado de si mesmo, de governo, de disciplina da sua vida. Renato Russo dizia em suas músicas, ou uma de sua música, que disciplina é liberdade. Você quer ter liberdade? Saiba administrar a sua vida. No campo emocional, no campo mental, da psique. Nas outras áreas também, principalmente finanças, na vida espiritual. Mais a vida espiritual, enfim, todas as áreas. É importantíssimo. Você tem essa consciência. Aí sim você vai fazer o bem para o próximo. Aí sim, automaticamente você estará adorando a Deus. Porque não tem como você dizer que ama a Deus, mas se aborrece o seu próximo. Na realidade, você não ama a Deus, você não ama a si mesmo, você não ama ninguém. Quando você ama a si mesmo, você ama o próximo e automaticamente você faz a vontade de Deus, você o ama. E dessa forma você é prosperado, abençoado. Então o conselho de Deus nessa mensagem é essa. E nós nem chegamos à metade da mensagem, do texto sagrado que nós lemos. Que Matitiarro, que esse é o nome de Mateus em hebreu ou em hebraico, está relatando aqui. Mateus, que também é chamado de Levi, ele relata Jesus como o rei. Na genealogia que nós lemos, eu não falei isso, era para ter falado, Mateus, diferente de Lucas, retrata Jesus como rei, como advindo do trono de Davi, estabelecendo seu reino na terra, na vida daqueles e daquelas que o aceitam. Então a expressão reino dos céus está dizendo Jesus o rei, o reino do rei Jesus em nossa vida, e isso será ad eterno, eternamente,
quando nós formos para Nova Jerusalém. Mas nós já podemos sentir esse gozo, essa paz, essa prosperidade desse soberano, desse rei que é sobre todos os reis. Aleluia. E Pedro vai falar que nós somos reis, nós não somos nem súditos, nós somos reis do Rei dos Reis. Olha que interessante. Autoridade simbólica que Deus nos deu por meio de Jesus. Rei simboliza poder, simboliza inteligência, sabedoria, sapiência, como teve rei Salomão, como teve Davi, principalmente a sabedoria ao ponto de reconhecer os seus erros, de ter um coração segundo Deus. Quem é cristão de verdade está ungido a rei, tem esse poder, tem essa autoridade de Deus, essa dádiva, bem como de sacerdote. Quer dizer, isso simboliza que Deus em Jesus nos abençoa e nos dá capacidade e autoridade tanto no plano espiritual como sacerdote. Sermos sacerdote de nós mesmos, da nossa casa, dos nossos próximos, e também reis, autoridade nessa vida, nessa terra. Olha que interessante isso para governo. Uma coisa é governar, outra coisa é santidade, é santificar. Então, Deus em Jesus nos dá essa capacidade. Que interessante isso. Vamos seguindo. Então o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam na região e sombra da morte, a luz raiou. Porque aqueles que de fato receberam Jesus, a luz raiou. Os judeus ficaram com seus corações endurecidos, entenebrecidos no conhecimento, não aceitando a luz. Mas os gentios e a minoria dos judeus aceitaram Jesus. Os religiosos não. Os fariseus, saduceus, essênios, zelotes, republicanos, alguns republicanos, escribas e tantos outros não reconheceram Jesus. Mas graças a Deus que determinado número aceitou. Teve, pelo menos, algum representante de cada grupo desses citados que reconheceram Jesus como Filho de Deus. E desde então começou Jesus a pregar e dizendo aquilo que João Batista fazia. Porque João Batista iniciou o ministério de Jesus, né? Anunciando então o reino dos céus. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, é chegado a bênção do reinado do Rei Jesus. Não aquele rei que eles disseram, os religiosos e os que não acreditaram em Jesus, de modo debochado: olha, tu não és o rei dos judeus. Não. Assim, o rei dos reis, não é só dos judeus, é o rei do mundo inteiro, sobre todos os reis, sobre todas as monarquias. Ele é o rei por excelência, o soberano por excelência. Então é chegado o reino glorioso de Jesus dos céus, porque Jesus é o maná, é o pão que desceu dos céus. Oh, aleluia! E quem recebesse, e quem recebe hoje em dia esse maná, é abençoado, é próspero, por mais que não transpareça, por mais que as dificuldades existam, como o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci. Se Jesus venceu, nós iremos vencer, porque Ele está conosco. Jesus disse: o mundo vos aborrece. Saiba que
antes de aborrecer a vós, já aborreceu a mim. Porque o meu reino não é desse mundo. Aleluia. O reino do Senhor é transcendente, está acima, é superior a tanto as coisas dessa terra, como da nossa inteligência, da nossa sapiência. Jesus é uma tipologia, um arquétipo de um rei, mas ele é muito maior que isso. Não temos como exatamente mensurar o seu poder. Nós não temos como compreender por completo a sua magnitude, porque realmente é maravilhoso, é misterioso. Louvado seja o nome do Senhor. Então arrependei-vos, arrependa-te dos seus pecados. Arrependemo-nos dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas debilidades, porque o reino dos céus está chegando, é chegado na vossa vida. Isaías fala que Deus está pronto para nos ouvir, com seus ouvidos inclinados, com as suas mãos estendidas para nos abençoar. No entanto, há uma barreira, há algo que impede, como se fosse o muro de Berlim, dividindo o homem de Deus. E o que impede, divide, separa o homem de Deus, ou a mulher, o homem no sentido de ser humano, é o pecado. Por isso Jesus está dizendo aqui: arrependei-vos. Se arrepender é deixar, se arrepender é ter a consciência que pecou, reconhecer o seu erro e procurar mudança para melhor, por mais que não consiga, mas que tenha desejo de mudar e para tal se esforça. Então arrependa-te das más obras, como Jesus falou para a igreja, uma das igrejas da Ásia Menor, lá em Apocalipse. Arrependa-te enquanto há tempo. Arrependa-te, porque Deus quer que realmente nós voltamos para Ele. Ele nos dá uma nova chance, uma nova oportunidade. Apocalipse 2:5, carta à igreja de Éfeso, e diz: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres, a tua luz, a presença do Espírito Santo, a bênção, a paz. Então arrependa-te para alcançar a bênção do Senhor. Aceita Jesus Cristo de fato como único e suficiente Salvador, o Filho de Deus. O que é aceitar Jesus ou receber Jesus? É fazer a sua vontade, porque não adianta ouvir de Jesus, ouvir a vontade de Jesus, mas não executá-la, praticá-la. É necessário prática. E a prática é o amor. Por mais que seja dificultoso, por mais que seja complicado, mas temos que praticar o amor, porque tudo está, ou tudo é para o amor. Deus se resume em amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, primogênito, melhor dizendo, o único e o primeiro, para nos salvar. E Jesus vem agora e diz: arrepende. Queres a bênção, queres o reino do céu na sua vida? Arrepende, mas arrepende do quê? Arrepende dos seus pecados ocultos. Arrependa-te das más obras. Arrependa-te de fazer aquilo que você pensa que é certo, que é da sua própria vontade. Arrependa-te de se desviar dos caminhos do Senhor, se prostrando diante de outros deuses, como o Deus do dinheiro, Mamon, amando mais o dinheiro que ao próprio Senhor, ou a qualquer outra coisa, objeto. Então arrependa-te. Esse arrependei-vos aqui implica várias coisas, mas essencialmente ao ter consciência do pecado,
ao reconhecer que errou, ao procurar mudar, mesmo não conseguindo, porque assim Deus já estará lhe ajudando, porque você está fazendo a sua parte, se esforçando e tendo bom ânimo, e Deus será contigo. Então arrependa-te. Eu não sei os pecados que você faz ou deixa de fazer. Eu sei dos meus, porque eu não sou santo para ser canonizado, como a Igreja Católica faz, né? Olha, era um beato, vamos beatificar ele, fazer um santo, ou de obras de mãos, né? Fazer uma escultura e vamos adorar, pedir para que esse santo, esse beato, rogue diante de Deus por nós. Isso não existe, porque o único que intercede pelo homem, pela mulher, diante de Deus é Jesus Cristo, que é mediador entre o homem e Deus. O advogado nosso é Jesus. Nenhum homem, nenhum pseudo, ou até pode ser considerado santo, tem esse poder. Então, eu tenho um pecado, eu sou pecador, como todos nós somos. E nós não sabemos que pecamos, porque nós pecamos por comissão, por omissão. Omissão quando é para fazer aquilo que deve ser feito e não fazemos. Por comissão quando não se deve fazer aquilo e fazemos. Nós pecamos constantemente. Só que nós temos o temor do Senhor e pedimos perdão. E devemos pedir perdão, assim espero, né? O verdadeiro cristão, ele pede misericórdia ao Senhor. Então, meus caros, vamos nos arrepender. O Espírito Santo convence o homem do pecado e do erro. Ele que mostrará exatamente aquilo que é necessário para você fazer e aonde você deve se arrepender. E não é, muitas das vezes, aquilo que você ouve na religião, por um pastor, por um sacerdote, está seguindo, no caso dos católicos, o catecismo da Igreja Católica, que está até acima da Bíblia Sagrada, ou de uma outra denominação evangélica que segue aos seus estatutos ou regulamentos que estão até acima da Bíblia Sagrada. Isso não pode existir, porque a reforma já existiu para isso, protestante, que foi exatamente o discurso que deve ser praticado. Sola Escritura, só na Escritura, sola fide, só a fé, ou só pela fé. Isso nós temos que pensar. A Escritura que vale, e a fé no que está descrito na Escritura, até porque por meio dela nós seremos salvos. É obviamente que Jesus Cristo é o Filho de Deus, porque quem aceita o Filho tem o Pai. Então, meus caros, pensamos nesse sentido, para que Deus nos abençoe. Não vamos seguir aos nossos vãos pensamentos ou vãs filosofias. Ah, mas o fulano falou, eu pensei que era assim. Vai examinar a Bíblia. Ela é a maior profecia, a melhor revelação. Não vai atrás de nenhuma ondinha aí neopentecostal, de modismos, de transes, de teatro, de hipnotismo, de várias técnicas aí que não tem nada de evangelho. É tudo supérfluo, é tudo superficial, artificial, não tem nada de real, não tem nada de verdadeiro. Ali Deus não opera, ali Deus não habita. Ali é templo feito por obras de mão de homens. Pense nisso, você que é o templo do Espírito Santo. Não se deixe levar por qualquer vento de doutrina. Não deixe o inimigo usar as heresias para lhe vender um evangelho deturpado, para fazer você sofrer ao acreditar nesse evangelho, nessa fake news. Nessa fake news, nessa boa notícia falsa. Tome cuidado.
E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançaram as redes no mar, porque eram pescadores, e disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus chamando a Pedro, que era Simão, Pedro, que significa em grego pedra, em coração endurecido, e seu irmão consanguíneo André, que eram pescadores. André, que significa homem viril, másculo. Olha só. Então, nós estávamos, ou Jesus estava, melhor dizendo, diante de dois homens turrões. Pedro, coração endurecido de pedra, que significava pedra, e André, viril. O sujeito que é viril, ele pode ser até um pouco violento, né? Tem a questão de ser macho, mas também pode ser macho no sentido de ser homem de fato, não ser menino, ser maduro, ter um posicionamento mais correto com a sua idade, né? Assumir responsabilidades, mas também pode ser sinônimo de violência, de resistência, melhor dizendo, né? De pulso firme. Então Jesus está diante de dois turrões, diante de dois homens muito cabra machos, vamos colocar assim. E Jesus os chamou, né? E eles estavam lançando as redes no mar, pois eles eram pescadores. Jesus disse: Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Teve coragem, né? Jesus poderia até vacilar, mas como obviamente ele tinha a natureza divina, não só a humana, né? Nada tinha a temer, como ele mesmo disse. Temer ao homem que pode matar, só simplesmente não devemos temer a Deus, que pode matar e lançar no fogo do inferno. Então, na autoridade, ele os chamou para serem discípulos de Jesus. Então eles, deixando logo as redes, seguiram. Não pensaram duas vezes, não tosquenejaram. A palavra foi forte, impactou seu coração. Homens de palavras, cumpre, né? Geralmente essas pessoas que recebem o Evangelho, eles recebem naquela fé, naquela autoridade. Apesar de serem durões, turrões em algumas circunstâncias, situações, mas recebem a palavra de Deus. Pior é aquele que não recebe, né? Que é todo flexível, sim, meio Maria mole, mas não aceita. Vamos pensar nesse sentido. Muitos criticam: Pedro, que Pedro negou Jesus, Pedro disse que Jesus não ia ser crucificado e o demônio falou na boca dele porque Jesus repreendeu. Pedro fez isso e fez aquilo, né? Passou a espadada na cabeça do soldado mau para matar, só que pegou nas orelhas ou na orelha. Mas ele foi escolhido para iniciar a igreja. Possivelmente foi o primeiro pastor. E não tem figura de papa, não tem figura de sacerdote, não tem figura de sumo sacerdote, mas sim de pastor. Porque Jesus ia falar lá em João, nos últimos capítulos de João, nos últimos versículos do último capítulo de João, perguntando para Pedro: Pedro, tu me amas? Fez 3 vezes essa indagação. Pedro logo sentiu, né? Pensou: Jesus, estás tocando na ferida. Estás falando 3 vezes para me fazer lembrar as 3 vezes que eu te neguei. Mas eu te amo de fato mesmo. E na última vez ele responde bem, cabisbaixo, tristonho, né? Sentindo aquilo.
E Jesus disse: então apacenta minhas ovelhas. Olha, quem apacenta as ovelhas senão um pastor? Se fosse para Jesus dizer, para Jesus, aliás, aceitar uma outra nomenclatura ou um outro cargo eclesiástico, ele teria dito: tanto não me amas, então cuida dos meus filhos. Aí sim ele seria pai. A palavra papa quer dizer pai. Aí a gente já mata, né, boa parte dos argumentos dos católicos que dizem que Pedro foi o primeiro papa. Pedro não poderia ter sido o primeiro papa, porque, como já disse, Jesus mandou apacentar suas ovelhas. Quem apacenta as ovelhas é o papa, é o pai ou é o pastor? Já é uma ótima contra-argumentação. A segunda: Pedro era casado, porque Jesus curou a sogra de Pedro. A terceira: apesar de Pedro ser chamado pedra em grego, a rocha que Jesus fala, ou a pedra que Jesus fala, né, e sobre essa pedra edificarás a minha casa, na realidade não está se tratando de Pedro, porque Pedro é pedra, mas sim de rocha, que é a rocha que firma o fundamento de uma casa. Se a sua casa está edificada na rocha, então ela está segura. E Jesus estava falando ali não de pedra, de rocha, e a rocha era ele mesmo. E mesmo que fosse pedra, Jesus também é relatado pelo apóstolo Pedro sendo a pedra de esquina reprovada por muitos, e nós sendo as pedrinhas vivas dessa construção. Mas a pedra angular, a maior, é Jesus. Então está muito claro que Jesus fundou a igreja nele próprio, nos seus princípios, na rocha que era ele, que é o amor, já que ele pregou o amor. Os 12 mandamentos foram: amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo a si mesmo. Não tem nada de fazer a igreja em cima de Pedro, de dizer que Pedro é o primeiro papa. Essa expressão está errada. Pedro foi o primeiro pastor. Isso está inclusive na Bíblia Católica, tá? A questão do apacentar, porque o Novo Testamento é igual tanto na protestante como na católica. Só não enxerga quem não quer essas evidências. E assim a igreja ludibria, engana os seus fiéis, porque ela vai criar uma doutrina totalmente herética, fugindo da palavra de Deus e colocando o catecismo acima da Bíblia Sagrada. E eu não quero entrar tanto nesse mérito, porque não é esse o intuito dessa mensagem, mas venho falar por conta do chamado de Pedro. Foram os primeiros a Jesus chamar, Pedro e seu irmão. Possivelmente foram os primeiros a serem exatamente os pastores, né? Ou apóstolos do Senhor. Pedro foi para os judeus e Paulo para os gentios. E eles foram. É interessante essa mensagem, né? Você chega perto da pessoa e diz: vem comigo. E ela não vem: não, mas para que não? Vem comigo. E ela vem, né? Com toda aquela avidez, com todo aquele desejo atrás de você, com aquela curiosidade e tal. Muito interessante. Isso demonstra fé. Lembramos de um discípulo que o Senhor Jesus chamou, e ele disse: não, Jesus, agora não dá para ir porque eu tenho que enterrar meus pais. E a expressão enterrar meus pais não quer dizer necessariamente que os pais dele estavam mortos, estavam num velório, e ele ia enterrar ou enterrá-los, sepultá-los no dia seguinte, então tem que esperar. Mas poderia simbolizar ou significar ele ter que esperar os seus pais falecer para sepultá-los. Então assim ele seguiu o Senhor, que talvez seus pais já estavam
com a idade um pouco avançada. Então ele arranjou uma desculpa, um pretexto. E Jesus disse: deixai os mortos sepultar os mortos, venha e segue-me. Deixai os outros que não querem saber de Jesus, que estão mortos espiritualmente, sepultar seus pais quando eles falecerem. Venha tu, estou te escolhendo, estou te chamando, E Pedro não cochiou em dois pensamentos, não pestanejou, não tutubiou, foi. E isso é muito interessante e é muito maravilhoso. Isso denota fé de Pedro. Pedro sempre foi um homem de garra, de determinação, de enfrentar os desafios, mesmo não tendo muita fé, mas tinha coragem. Lembramos de quando eles estavam enfrentando uma tempestade no seu barco, e Jesus passa nadando sobre as águas, andando sobre as águas. E Pedro diz: mestre, se posso fazer o mesmo, se é tu mesmo, não és um fantasma, então eu quero andar até ti. E ele foi, então venha. E ele foi. Pedro era assim. E em determinado momento ele estava andando, mas foi olhar para a situação, que estava sobre a água, ficou ali um pouco tutubiando, duvidando, e aí já ia se afogando. Pediu a misericórdia do Senhor, Jesus então o livrou. Mas ele era um sujeito, pessoa muito corajosa. E Jesus gosta de homens corajosos, de mulheres corajosas, de valores. Tem que ser que nem os homens de Gideão, os 300 homens de Gideão, vigilantes, corajosos. Os covardes, os tímidos não herdarão o reino dos céus. Não é porque você é tímido ou tímida, você é um pouco acanhado em falar em público, você vai para o inferno. Mas é no sentido de você, quando é para fazer a obra de Deus, você não faz. É no sentido de quando você tem a oportunidade de pregar o Evangelho, você não prega. Nem que seja sem palavras, mas com atitudes. É quando você deve confessar aos homens Jesus Cristo, você não confessa. É nesse sentido. Não é a timidez, às vezes, inerente da própria condição da pessoa, que já nasce assim um pouquinho acanhada, tímida, não. É ter vergonha de dizer que acredita em Jesus ou em Cristo. Fazer aquilo que Nicodemos fez, ter encontro com Jesus à noite. No entanto, ele teve, isso há de se louvar. E outros que nem à noite vão. É um exemplo de timidez. Por isso que Jesus disse: a gente nascer de novo, porque quem nasce de novo não tem nenhuma timidez nesse sentido. É no âmbito espiritual. Não se desespere, Ah, meu Deus, eu não estava. Ah, meu Deus. Não, isso não é necessariamente com palavras. Você, no modo de proceder, de andar, de caminhar, de cumprimentar, de agir, vai notar exatamente se você é um cristão e, obviamente, vai mostrar se você é ou não é uma mulher ou um homem corajoso. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, um barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Então Tiago e João, irmãos, Jesus chamou. E esse Tiago e esse João, possivelmente, eram primos de Jesus, porque era filho de Zebedeu com Salomé, possivelmente era irmã de Maria. Então tudo leva a crer que eles eram primos de Jesus. E Jesus os escolhe. E lembrando que esse Tiago não era o irmão de Jesus,
E aquele Tiago que inclusive tem uma carta no Novo Testamento, porque possivelmente os irmãos de Jesus eram Tiago, José, Judas, que também tem uma carta no Novo Testamento, e Simão. Esses eram os irmãos de Jesus de sangue, né? E não na fé. Então tínhamos dois Tiagos aí. E esse Tiago não era o seu irmão. Então ele estava consertando as redes e o chamou. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Olha que interessante. Ambos, tanto Simão e André como Tiago e João, eram pescadores. E eles deixaram as redes. Pedro e André deixaram. E João e Tiago, que estavam consertando, deixaram as redes também. E isso o homem e a mulher tem que fazer, né? Tem que ter a mudança. Deixar a velha mulher de lado, o velho homem de lado, nascer de novo, ser nova vida, né? Com Cristo é necessário. Tem que deixar a velha prática para ser pescador, agora não de peixe, mas de almas, de homens, de pessoas para o Evangelho. E hoje muitos usam até esse versículo de deixando as redes e o seguiram para simbolizar as redes sociais, né, que muitos estão viciados nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, tantos outros que existem aí, YouTube. Então, muitos usam esse versículo para pregar nesse sentido, deixar, né, esse vício de lado e servir a Deus, cultuar a Deus, pregar o Evangelho, fazer a obra do Senhor. Então aqui é uma mensagem no seguinte sentido, de que nós devemos deixar a velha mulher, o velho homem, deixar as coisas velhas de lado e seguir agora em novidade de vida, segundo o novo homem que é nascido do Espírito, da água e do Espírito, e que tem uma mentalidade de Cristo, não mundana, carnal e satânica. Então, meus caros, nós temos que ter transformação. Tem que ocorrer o fenômeno da metanoia, da transformação de dentro para fora. Essa transformação maravilhosa tem que ocorrer. Esse fenômeno divino tem que ocorrer. Esse fenômeno dos céus tem que ocorrer em nossa vida. Do contrário, realmente nós não nascemos de novo. Estamos, segundo as nossas próprias convicções, fazendo a vontade da carne, do mundo, do pecado. E nós não temos vida em nós mesmos, não temos luz, não temos nada. Pense nesse sentido. Para você abandonar tudo que é ruim. Amar a Deus sobre todas as coisas, abandonar todos os deuses e abandonar toda a maldade contra o seu próximo, bem como toda a maldade contra si mesmo. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, nas igrejas que poderiam assim ser consideradas na época, porque esse é o nome que se dava aos templos dos fariseus, dos religiosos na época. Então Jesus percorria toda a Galileia, ensinando na sinagoga e pregando o evangelho do reino, esse reino glorioso que eu já falei outrora, e curando todas as enfermidades e moléstias, doenças, né, entre o povo. Jesus foi seguindo. Depois das maravilhas que ocorreu, do milagre
da transformação, da aceitação, de receber Jesus, que ele enxergou com seus próprios olhos, os que ele chamou assim abraçando a fé. Então ele saiu pregando para toda a Galiléia, em todos os templos, né? Pregando o evangelho do reino, a novidade de vida, e fazendo sinais e prodígios, porque sem sinais, sem prodígios, como haveria fé? Isso até é questionado pelos possivelmente evangelistas. Não me recordo aqui se é um só que fala, mas isso é falado, claro. Jesus falou e os evangelistas trouxeram aí nos evangelhos, deixaram registrado. Então ele curava as enfermidades, operava. Ele pregava, porque a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. E ele fazia maravilhas, porque como crerão se não houver milagres? Então esses são os dois formatos, ou essas são as duas formas pelas quais podemos ter fé, ou que a fé venha a ser despertada em nós, já que quem não tem fé não agrada a Deus, não tem como agradá-lo, por meio de milagres e por meio, primeiro, de ouvir a palavra e depois de sinais e maravilhas. Isso é muito imprescindível, necessário, a pregação da palavra e a santidade para Deus operar maravilhas no meio do povo, para que realmente creiam que Deus existe, porque Deus faz sinais quando está no meio do arraial do povo santo do Senhor, quando os irmãos estão em confraternização de fato, numa só união, numa só fé. Deus opera quando estão todos em unanimidade, unidos, unânimes, num só acordo, num só pensamento. Deus opera, porque onde tiver 2 ou 3, Jesus estaria. E esses 2 ou 3 obviamente tem que estar de pleno acordo. E a sua fama correu por toda a Síria. Síria, essa que é um país, uma nação considerada o quê? Gentílica, gentil, né? E Jesus disse que o profeta na sua terra não tinha o quê? Valor. Então, para os demais ele tinha, porque a sua fama percorreu por lá. E traziam todos os que padeciam, sofriam, estavam acometidos com várias enfermidades e tormentos e aflições, os endemoniados também, os lunáticos, os paralíticos, ele os curava. Então os que estavam sofrendo, Jesus, já que ele é o alívio, né? Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, porque meu fardo é suave, meu jugo, aliás, meu fardo é suave, meu jugo é leve, ou o contrário. Acho que meu fardo é leve, meu jugo é suave, exatamente. Está lá em São Mateus 11, 28. Então veja, os que sofriam tinham refrigério, tinham o alívio de Jesus. Os que sofriam, os que estavam enfermos tinham a cura, porque Jesus é o médico dos médicos, é médico por excelência. Não são os sãos que precisam de médico, mas sim os feridos. Jesus era a cura, Jesus era o bálsamo de Gileade para curar todas as enfermidades em todos os âmbitos, enfermidades espirituais, enfermidades emocionais, psíquicas, corporais, enfim, tudo. Jesus curava, operava os sinais. E os que estavam aflitos recebiam então a paz, o gozo, o templo do refrigério, Jesus Cristo, sobre a sua vida. E os endemoniados também eram curados, ou seja, Jesus expulsava os demônios que atormentavam essas vidas, como o endemoniado de Gadara,
que era tão escravizado pelos demônios, que queria tirar sua própria vida, se atirando em fogo, parece até dormindo em cemitérios, enfim. Jesus operou o milagre, porque a Jesus foi dado todo o poder, toda a honra, toda a glória. Ele pode todas as coisas, e Ele dá poder para os seus servos fazer exatamente isso. Eles que dão poder para expulsar toda arte, toda serpente, todo dado do maligno, e não fará dano algum. Fala que daria poder para curar os enfermos, expulsar os demônios. Inclusive seus discípulos expulsavam os demônios, e os demônios se sujeitavam, porque a autoridade de Deus estava sobre as suas vidas. E até eles se alegravam. E Jesus disse: olha, não se alegre pelo fato dos demônios se sujeitarem, mas sim pelo fato de vossos nomes estarem escritos no livro da vida. Porque mais adiante Jesus fala: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor será salvo. E continua dizendo: muitos naquele dia vão dizer: eu pregava em teu nome, eu expulsava demônios em teu nome, eu curava em teu nome. Afastai-vos de mim, malditos, que eu nunca vos conheci. Por isso não era para se alegrar com os dons de Deus recebidos, mas sim por estar com o seu nome escrito no livro da vida, estar salvo. E assim é para nós. Isso serve de lição para todos nós cristãos. Não vamos nos gabar, ficarmos soberbos por conta dos dons que Deus dá de graça e sem arrependimento, porque dom não salva. Pode o homem ganhar o mundo inteiro, mas se perder a sua alma, o que adianta? E perder a sua alma? Não adianta. Você pode ganhar, inclusive no âmbito espiritual, almas, fazer a obra do Senhor, ser uma pessoa famosa. Recentemente faleceu o famosérrimo pastor norte-americano Billy Graham, com quase 100 anos. E segundo informações que eu tive, ele já na sua velhice, já todo debilitado, deitado na cama, já não podia mais se locomover, chegou a dizer: eu olhando no meu passado, eu pequei muito contra o Senhor, que Deus me perdoe. Ele reconheceu seus erros, mas para o povo ele foi o tal, o pastorzão, aí o teólogo da teologia da liberal, né? Eu ia falar da libertação, mas está ligado ao liberalismo, ao liberal. Adepto aí da corrente doutrinária universalista da salvação para todos, que não é condenado para o inferno, ou que o inferno seria aniquilado, corrente aniquilista. Às vezes ele reconheceu seus erros, possivelmente alcançou a misericórdia de Deus, se de fato se arrependeu. No entanto, ele viu que fez coisa errada, se associou com pessoas que não deveriam se associar, ou com pensamentos e doutrinas que não faziam exatamente a vontade do Senhor. Quando ele chega e dá por exemplo, uma entrevista para um famoso apresentador de talk show nos Estados Unidos, dizendo que ele não era pregador para doutrinar os irmãos ou as pessoas novas convertidas, e sim um pregador do evangelho para a salvação, para aceitar, e dizendo que não julgava, não competia ele a julgar a salvação daqueles que inclusive nunca aceitaram Jesus, daqueles que conheceram Jesus, mas não quiseram aceitar ou se prostrar diante de outros deuses, enfim, querendo dar margem exatamente para a salvação de todos. E não é bem assim, porque tem pessoas que, por exemplo, os islâmicos, que percebem aqueles que são cristãos, matam, e eles não consideram Jesus como o Filho de Deus, o Messias, por isso matam aqueles que
são cristãos. Eles que não reconhecem Jesus vão ser salvos, ainda matam por não reconhecer Jesus. Parece um discurso translocado, né? Totalmente sem respaldo bíblico. Claro, ele estava como marionete nas mãos dos filhos e da sociedade Billy Graham. E assim ele falava, porque isso era de praxe, era a política da boa vizinhança para não perder venda de seus livros, né? Não perder notoriedade, não perder a pompa, a fama de um pastor que era ecumênico, que falava com todos. Então ele fez isso, e com certeza ele reconheceu no fim da sua vida que isso que ele fez foi errado. E se não reconheceu, né, acontece aquilo que Jesus disse: ganhará o homem o mundo todo e perderá a sua alma. Terá uma fama maravilhosa. Jesus tinha fama aqui na Síria, né, de filho de Deus. No entanto, ele não se gabava. No entanto, ele não dava o braço a torcer, desmentindo a sua doutrina, ou mudando, retificando a sua doutrina ou ensinamento. Então Jesus curava, expulsava os demônios, e os lunáticos, aqueles que têm uma perturbação tão grande, né? Isso é associado inclusive às mudanças da lua, ou das fases da lua, e aí que surge o termo lunático, porque o sujeito é de lua, né? Você já não ouviu a expressão, o sujeito é da lua, ou o sujeito é no mundo da lua. É os lunáticos, porque a lua tem 4 fases, né? E o sujeito, entre aspas, simbolicamente, nessas 4 fases da lua, ele está de uma forma, ele é meio camaleônico, ele tem várias personalidades, melhor dizendo, dentro dele, né? Ele é bipolar, ele está fora mesmo, né? Tem várias psicopatologias. Então Jesus curava esses lunáticos que não tinham consciência de si mesmo, que estavam fazendo, pessoas que tinham a sua razão estática, ou a sua razão, o processo racional assim definido em sua vida, perdiam na realidade, ou estavam sem a racionalidade, né? Loucos, né? Que seriam os loucos, podemos trazer com essa palavra. E os paralíticos, e os curava, né? Os paralíticos espiritualmente também Jesus cura. Aqueles que só querem ficar sentados, não querem se pôr de pé para fazer a obra de Deus, né? Aqueles que se acomodam, Jesus também cura, e Jesus curava. Que claro que esses fatos ocorridos foram literalmente, as pessoas realmente estavam necessitadas, passando por essas enfermidades, debilidades, sofrimentos. E seguia uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Então a multidão seguia, né? Porque via sinais. Aí será que haveria ou existia realmente conversão? Será que eles eram convertidos de fato? Jesus conhecia o coração deles, né? Jesus conhecia, sabia aquele que queria de verdade, aquele que não queria. E sabia a multidão que estava próxima dele, muitos, e era só por conta dos milagres, da multiplicação de pães e peixes. Não sejamos assim, e assim não agrada a Deus, porque nós somos, ou estamos sendo hipócritas e tentando barganhar a Deus. Deus me dá, então eu sirvo. E não é bem assim que funciona. O Evangelho, que é de graça recebeste, de graça dai, que não é por força, nem por violência, tudo pelo Espírito que convence o homem e a mulher do pecado. Então essa foi a mensagem, meus caros. Que Deus os abençoe. Deus quer chamar todos nós para fazer o trabalho evangelístico, mas é necessário ter a fé de Pedro, não duvidar
ir avante, fazer o que Isaías fez. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. É isso, para que Deus opere. É estar em prontidão, é estar pronto para a batalha, para servir. Assim como você, quando quer servir ao exército, está se preparando do mesmo modo. Obviamente que Deus, Ele não escolhe o preparado, né? Ele escolhe aquele que tem a capacidade de se preparar. Ele escolhe aquele que é uma pedra bruta, possível de lapidação. Mas isso não quer dizer que a pessoa não deva ter o desejo. Que aquele que não quer, dificilmente ele irá alcançar a bênção do Senhor ou fazer a obra de Deus. E Deus sabe, Jesus sabia o mais íntimo do coração, sabe aquele que realmente vai fazer a obra como Ele quer. Então essa foi a mensagem. Que Deus os abençoe, meus caros, e até a próxima edição do Momento da Pregação, a série de meditações nos Evangelhos. Estamos no primeiro Evangelho de São Mateus, Meditamos agora nos últimos versículos, capítulo 4, e na próxima edição nós estaremos abordando o capítulo 5 em diante. Até mais, ouvinte.